Olá, a conversa hoje é sobre porcentagem. Primeiro, a palavra porcentagem, tá? Pode também ser percentagem ou porcentagem. A palavra porcentagem, ela vem do latim percentum, que significa porcento ou a cada 100. Tá? Ou seja, a palavra porcentagem, na verdade, significa porcentagem. Então, por 100. Tá? Por definição, em alguns livros, é bem comum que venha assim, ó, que é um valor relativo a 100, ou seja, é a razão de qualquer quantidade por 100. De maneira mais simples, então, a porcentagem é uma quantidade referente a grupos de 100. Tá? Então, a porcentagem é por 100. Tá? Bom, onde que aparece a porcentagem? O que a gente usa? Então, é bem comum nós vemos porcentagem associada, tá, à matemática financeira, na economia. Tá? No dia a dia aí é bem comum para nós, alunos. Então, por exemplo, no boletim, quando nós vamos ver a frequência, né, dos alunos, a frequência nossa, por exemplo, um aluno que nunca faltou tem 100% de frequência. Tá? Também é bem comum porcentagem nos status de downloads, em estatística, no comércio e muito mais. Tá? Por exemplo, status de download. Tá bem comum quando a gente vai baixar um arquivo, um vídeo, um jogo, tá? Que a gente veja o status do download. Por exemplo, nesse desenho aqui, ó, nessa imagem, tá? Já carregou 25% do arquivo. Tá bom? Tá, status de download. Bem comum também no comércio. Por exemplo, desconto de 30%. É bem comum assim, né? Ter promoções no mercado de uma porcentagem. Tá? E estatística, né? Os gráficos estatísticos, por exemplo, tá? É bem comum e é muito importante que apareça a porcentagem. Tá bom? Bom, a porcentagem também serve para tomadas de decisões, para ajudar a gente a fazer... Vou tirar aqui um pouquinho. Ajudar a gente a ter algumas conclusões a respeito de quantidades. Tá? Então, olha só. Para a gente fazer comparações, tá? Eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Temos duas escolas. Na escola A, 6 reprovaram. E na escola B, 8 reprovaram. Esse valor 6 e esse valor 8 são valores absolutos. Tá? É claro que nessa escola reprovaram mais alunos do que nessa. Mas, e aí, para tirar uma conclusão, qual escola é melhor, pior, qual é mais difícil, menos difícil, como que a gente faria? Então, com os números absolutos ficam difíceis. Por quê? Porque são escolas diferentes, olha. E já pensou se nessa escola aqui o total de alunos são 200 e nessa escola B são 800? E agora? Qual reprovou mais, qual reprovou menos? Bom, uma maneira da gente fazer seria, já que a porcentagem é a cada 100, tá? Ó, já que a porcentagem é a cada 100, nessa escola A, que são 200 alunos, como que a gente organizaria de 100 em 100? Ficariam 2 grupos, cada grupo com 100 alunos. E desse primeiro grupo, já que são 6 alunos ao todo, vamos colocar 3 alunos aqui e 3 aqui. Ó. Tá? Na escola B, já são 800 alunos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vão dar 8 grupos de 100 alunos. Vamos fazer rapidinho aqui. Então, os 800 alunos dessa escola estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 800 alunos. E como são 8 alunos reprovados, de cada grupo de 100, se nós formos distribuir esses 8 alunos, é óbvio que vai ficar 1 aluno por grupo. Ou seja, em porcentagem, a escola A teve 3 alunos em cada 100 reprovados, 3%, e a escola B teve apenas 1%, 1 de cada 100. Então reparem que o número absoluto não nos deixa fazer uma conclusão mais assertiva, e sim a porcentagem. Tá? Bom, para fazer os cálculos de porcentagem, nós vamos precisar saber representar a porcentagem. E para representar a porcentagem, nós temos duas maneiras diferentes. Ou como fração, ou como número decimal. Estou aqui na segunda tabelinha para dar alguns exemplos. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, 15% está aqui na forma de porcentagem. Como que eu represento em forma de fração? Então 15% em fração fica 15 por 100. E em número decimal, número com vírgula, né? É só a gente dividir no de cima por de baixo. Nós vamos obter então 0,15. Então repara, 15% é 15 por 100, ou 0,15. Mais um exemplo, 27%. Então vai ficar 27 por 100, que é por cento, e 0,27. Duas casas decimais aqui, ó, né? Centésimos. Duas casas. Vamos ver então o próximo, 5%. Vai ficar 5 por 100. Se eu dividir 5 por 100, eu vou obter 0,05. Cuidado com o 50%. Reparem que se eu dividir, vai ficar 0,50. 0,05 e 0,50. Tá? O 7% vai ficar 7 sobre 100, ou 0,07. Não vai escrever 0,7, porque o 0,7, como são duas casas, seria o 70%. Tá? E não, é 0,07 que é 7%. E se você tem uma fração, por exemplo, 1 meio, quanto que ela representa em porcentagem? Então tem duas maneiras de fazer. Se a fração já não está sobre 100,
Tá? Olha só, 1/2. Vamos fazer aqui. Esse 1/2. Se aqui embaixo já não está como 100, a gente pode pensar numa fração equivalente a essa que tem o 100 embaixo. Então eu teria que multiplicar em cima e embaixo por um número que aqui dê 100. Claro que é 50 nesse caso, né? Então 2 vezes 50 é 100 e 1 vezes 50 é 50. Então por fração equivalente, ó, o meio é a mesma coisa que 50 por 100. Tá? Outra maneira seria a gente transformar essa fração em número decimal, ou seja, dividir de cima pelo de baixo. Vamos lá, 1 dividido por 2 não dá no número inteiro. Para continuar, vai vírgula na resposta e um zero aqui. 10 por 2 dá 5, 5 vezes 2 10 e não sobra nada. Então, ó, em número decimal 0,5. Mas lembra que são duas casas depois da vírgula, então nós vamos ter que acrescentar um zero. Tá? E agora, ficou fácil? O meio em porcentagem é quanto? É 50%. E se eu já tenho, por exemplo, aqui ó, um número decimal e quero saber qual é a porcentagem que ele representa? Tá? Então isso aqui é bem simples, ó. É 1,30. Se você tem um número decimal, para transformar em porcentagem é só fazer vezes 100. No caso aqui, ó, 1 vezes 130 é 130, duas casas. Era só tirar vírgula, né? Então dá 130%. E 130% em fração, 130%. Então essas são as maneiras de a gente representar a porcentagem, usando fração ou número decimal.